Agora são 9h17, são 9h17 e olha, a partir de agora nós vamos conversar com o advogado Adriano Soares para que a gente possa tratar sobre um dos assuntos, né? Assunto esse polêmico que acabou movimentando a imprensa, né, nos últimos dias. Algumas importantes denúncias contra um dos mais importantes, né, hospitais, se não o mais importante hospital, né, aqui do estado de Alagoas. Doutor Adriano Soares, muito obrigado, né, pela participação aqui no programa Difusora Manhã. Essa denúncia ela vem, né, depois de algumas avaliações que foram muito positivas sobre o desempenho da Santa Casa, que inclusive, né, recentemente, pela revista Dinheiro 2014, foi considerada como uma das 4 melhores instituições de saúde do país. Só que o senhor hoje aponta, né, em seu blog pessoal e vem também trazendo, né, através de denúncias contundentes em toda a imprensa, de que a situação do hospital não é bem assim. O que motivou, o que levou o senhor a fazer essas denúncias, doutor Adriano Soares? Bom dia. Bom dia, Oscar. Bom dia aos ouvintes. Olha, Oscar, primeiro assim, não são denúncias contra a Santa Casa. Pelo contrário, são em favor dela. A Santa Casa passa hoje por uma situação muito delicada, inclusive do ponto de vista tributário, que poderá ter consequências muito graves para suas finanças e para sua viabilidade futura. Então, certo dia eu recebi um e-mail, não sei se por erro, não sei qual foi a razão, caiu na minha caixa postal sobre os procedimentos de substituição tributária, que dizem respeito ao fisco de Alagoas, governo do estado, em que a Santa Casa tinha sido autuada por uma compra de gêneros alimentícios em um outro estado, e a Santa Casa, ela como substituta tributária, ela retém o ICMS. O ICMS, preciso dizer que quem deve o ICMS, quem paga, é o consumidor final, que é o contribuinte de fato, que a gente chama. Mas para o fisco, para a legislação, o contribuinte mesmo é o comerciante, é o vendedor. É ele quem pratica o chamado fato gerador da obrigação tributária. Então é ele que deve recolher aos cofres públicos esse valor do ICMS. Então, o que é que estava acontecendo na Santa Casa? Nessas operações, nesse caso específico interestadual, a Santa Casa, então, retém o ICMS como substituta e não repassa ao fisco estadual, não é? Buscando ainda se habilitar num procedimento ou num regime especial este, isso segundo a informação, né? Que não existe ainda, se é que vai existir algum dia. Até porque a Santa Casa já é uma instituição filantrópica, que tem imunidade tributária, federal, estadual e municipal. Ela não paga imposto, ela só paga taxas e eventualmente contribuições, embora no caso do governo federal ela não paga as contribuições patronais, só repassa as contribuições do trabalhador. Pois bem, no caso do ICMS especificamente, então quando eu vi essa questão, a jurisprudência, as decisões judiciais, os posicionamentos todos são no sentido de que esse procedimento, na verdade, não pode ser feito. E isso vai gerar uma bola de neve de débito tributário futuro. Preocupado, eu então encaminhei ao provedor e a outras pessoas que estavam naquele meio específico os questionamentos, mostrando, olha, isso eu não obtive resposta. Aliás, houve uma resposta em que, dada pelo advogado Fábio Tenório, em que se dizia que aquele procedimento estava respaldado em uma decisão judicial. Decisão essa que veio, e a decisão não tinha absolutamente nada a ver com a substituição tributária. A decisão da juíza Esther Manso
dizia respeito à impossibilidade de retenção pelo fisco dos transportes desses alimentos. Porque isso todo acadêmico de direito sabe, que já fez direito tributário, que é o que se chama de sanção política. O fisco não pode usar a apreensão de um veículo como forma de execução indireta de obrigar que o contribuinte pague. Então, o meio próprio é executar o contribuinte. Ou seja, na verdade, a decisão não tinha nada a ver com aquele procedimento. E eu, então, alertei à provedoria e aos que estavam em anexo no e-mail, estavam como contatos no e-mail sobre essa situação. Não houve resposta. E depois veio a questão também dos títulos, a utilização de títulos públicos para o pagamento de tributos perante a Receita Federal. Ora, como a Santa Casa de Maceió, ela não faz pagamentos de tributo, porque ela tem imunidade tributária, eu estranhei aquilo. E questionei também, inclusive publicamente, a razão pela qual e os meios pelos quais a Santa Casa estava se valendo daqueles títulos públicos para uma chamada compensação de tributo. E o que é que acontece? A Santa Casa, qualquer empresário, qualquer comerciante sabe que tem empregado, sabe como funciona. A empresa, ela paga uma contribuição previdenciária, enfim, patronal, e uma contribuição do trabalhador. Ela recolhe a do trabalhador, faz uma retenção, ou seja, um dinheiro que não é dela, e ela, empresa ou instituição, repassa para o fisco, a Receita Federal. Se a instituição faz o recolhimento e não repassa, é o que se chama de crime de apropriação indébita tributária, que é um dos crimes mais graves, justamente por fraudar a Previdência. Para minha surpresa, então, na medida em que as coisas eu fui observando, analisando e fazendo questionamentos públicos sem nenhuma acusação, o blog está lá, aberto, podem olhar, eram questionamentos, eram perguntas oficiais, inclusive, sobre situações concretas que essas respostas nunca vieram nem foram dadas. Quer dizer, veja, a Santa Casa é uma entidade filantrópica que vive de recursos do SUS, públicos, portanto, que recebe recursos do SUS pela chamada também contratualização, que é o PROOSP, através do governo do Estado e do governo municipal, e ela tem uma forte renúncia tributária feita pelo poder público para que a filantropia, para financiar, para custear a filantropia. Quer dizer, a filantropia ela é custeada de dois modos, através de recursos específicos e através de renúncias fiscais. Se você deixa de pagar e aquele dinheiro fica seu, é uma forma, portanto, de financiamento da filantropia. Então veja que as filantrópicas têm um fortíssimo componente público, razão pela qual, por manejar recursos públicos, ela não pode ser tratada como uma empresa, ela não tem fins lucrativos, ela tem que ter transparência, ela tem que ser tratada pela impessoalidade, moralidade, enfim, transparência, pelos princípios que, de certa forma, protegem o interesse público. Então, não é uma empresa qualquer, uma empresa privada. E aí, veja, o que é que está acontecendo? A Santa Casa, então, para minha surpresa, adquiriu, ou lhe foi doada, nós estamos no limbo ainda, porque as coisas na Santa Casa não são mais transparentes. Ninguém tem acesso a nada. Os contratos não aparecem. Então, de alguma forma, a Santa Casa teria virado proprietária de títulos da dívida agrária. São os TDAs. TDAs que são chamados cartulares, de papel ainda, os antigos. Que não tem esse valor, inclusive, só você ter uma ideia, esse lote de TDA foi comprado por R$40 mil.
Hoje, esse lote estaria valendo de 40 mil para 80 milhões de reais. Então, se Ike Batista tivesse descoberto esse nicho, o Império X não tinha caído, não é verdade? Aliás, ninguém devia tributo no país. Ia ser uma procura desse TDA que não ia ser brincadeira para pagar tributo. Aí o que acontece? A Santa Casa então vai e assina com uma empresa cujo empresário Fábio Farias Fábio Farias, coitado do Fábio, secretário, cujo empresário Fábio Tenório é sócio, e faz um contrato de um planejamento, uma reorganização tributária, e neste contrato que se dá uma remuneração de 55%, veja bem, sobre o valor devido, sobre o valor a ser repassado pela Santa Casa à Receita Federal. Êxito, 55%. Observe os números. Êxito. E o que acontece? O que seria o êxito em um contrato dessa forma? Seria o quê? A compensação homologada pela Receita Federal, deixando a Santa Casa, portanto, segura e livre daquele débito tributário. Esse é o êxito. No entanto, a redação do contrato, ela é feita para confundir, que a gente chamaria de uma redação cavilosa, né? Para que de difícil entendimento, às vezes, e tem lá uma palavrinha que é colocada assim, de uma forma marota, que seria para permitir um êxito sem êxito. Ou seja, pagar aquilo que não foi entregue. E o que seria para ser entregue à Santa Casa? A quitação, homologação daquele débito. Compensou, está livre, ok, êxito, paga-se. Ainda que num valor astronômico desse, que seria passível de discussão, e será, mas veja, então 55%. Mas não é isso que ocorreu. Santa Casa vai e fecha um contrato em 2011 para a utilização do que seriam seus créditos ou de terceiros para a quitação das suas dívidas tributárias. Que dívida seria essa? A Santa Casa é imune. Só tem que repassar a contribuição do trabalhador. Então, o que é que passou a ser feito na Santa Casa? A Santa Casa retinha o dinheiro da contribuição do empregado, do trabalhador, ao invés de repassar para a Receita Federal o dinheiro, em seu lugar, passava esses títulos da dívida agrária, que não tem valor nenhum para fazer nem compensação, nem tampouco dação em pagamento do tributo. Ou seja, pegava-se dinheiro, embolsava-se 55% deste valor que é pertencente à Receita, botava no bolso e dava à Receita título podre. De 2011 para cá. Por que isso não estourou ainda? Por que vem fazendo uma bola de neve de dívida da Santa Casa com a Receita Tributária? Esse é um assunto que a Polícia Federal estará a olhar. O senhor já acionou o Ministério Público? Já já houve uma delação, 2 delações premiadas perante a Polícia Federal, sobre as quais eu não posso falar. Delação premiada, por razões óbvias, não pode se falar o conteúdo delas. Aproveitando a presença do advogado, quando se fala ou quando se usa o termo delação premiada, você assume a sua culpa? Sim. Então essas 2 pessoas que prestaram depoimento já assumiram, ou que participaram, ou que sabiam, né? Delação premiada é justamente, qual é a finalidade do Instituto da Delação Premiada? Alguém que fazia parte daquele, digamos assim, daquele esquema, daquela organização criminosa, ela assume a sua responsabilidade, mas não é só assumir a responsabilidade.
ela tem que apresentar provas consistentes ou indiciariamente muito fortes daquilo que ela está dizendo. Eu fiz essa colocação para que isso aí ficasse claro, que quem fez a delação premiada, né, essas duas pessoas, assumiram que participaram. E vão cumprir pena. E vão, obviamente, ser punidas por isso, caso aceite a justiça a delação premiada, né, o benefício ela pode ter reduzido a pena. Essa única virtude da delação premiada é de que você assume a responsabilidade criminal e você, de acordo com a fidedignidade, a consistência daquilo que você disse e apresentou como prova, você tem um abrandamento de pena, e um abrandamento, às vezes, até muito considerável. O senhor também aproveitou e fez algumas denúncias e acusações, né, com relação a outras atitudes que acontecem na Santa Casa de Misericórdia. Exemplo, uma denúncia de nepotismo, né, onde o filho do provedor estaria sendo beneficiado em um dos cargos de superintendente de engenharia do hospital, e também questionou, por exemplo, a terceirização, né, do estacionamento, né, o contrato com uma clínica hiperbárica, né, que teria relação com um dos mensaleiros condenados. A relação não, é o diretor e dono, proprietário. Eu queria que o senhor falasse também sobre esses outros pontos, doutor. Pronto, então veja, isso já é um rolo que eu estou falando, tributário, mas assim, que não... Deixa eu só concluir isso para você ver, Oscar. O tamanho e, ao mesmo tempo, assim, nós não temos ainda clareza na dimensão dessa confusão que a Santa Casa está envolvida. Por que motivo? Porque esses créditos do TDA, do título da dívida agrária, teriam sido passados para a propriedade ou para o patrimônio da Santa Casa. Eu não tenho só como afirmar 100%, mas presume-se que assim seja. Porque senão ela não poderia vender. Aí veja, além dela utilizar esses títulos para pagar a Receita Federal, não é tributo seu, é para pagar a Receita Federal o dinheiro que ela reteve do trabalhador, e 55% dele foi embolsado, não é? Esses mesmos títulos passaram a ser negociados com outras empresas privadas, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, de São Paulo, foi apresentado, não sei se fechado, com Curitiba. Então, assim, nós não sabemos o tamanho, portanto, isso só com o aprofundamento das investigações da Polícia Federal, vai se saber o tamanho da situação grave na qual esta provedoria colocou a Santa Casa. Por isso que eu digo, não são denúncias contra a Santa Casa. Nós estamos tentando salvar a Santa Casa para que ela não quebre diante desses negócios com títulos podres que foram feitos de uma forma fraudulenta, inclusive fraudulenta dentro da Receita Federal. Você tem uma ideia, se esses títulos prestassem para alguma coisa, se desde 2011 isso vem sendo compensado, já era para a Santa Casa ter obtido certidões da dívida, certidões negativas de dívida ativa. Só que a Santa Casa está pendurada lá, justamente por conta dessas compensações que nunca chegam ao fim, que ficam sendo proteladas lá dentro. A Santa Casa fica, na verdade, com certidão positiva, ou seja, é devedora, com efeito de negativa. Por quê? Porque está suspenso em razão desses procedimentos administrativos que estão sendo levados com a barriga adiante. O senhor há quanto tempo quando fala em fraude? Não lhe resta dúvida que é fraude? Não, seria eu não um processo sou... de desconhecimento? Não, desconhecimento coisa alguma. Isso é uma fraude feita deliberadamente. Ninguém pode não ter conhecimento, porque bastaria alguém, vamos pensar assim, alguém que tenha uma inteligência mediana. Até porque para administrar um hospital não pode ser um estúpido, né? Não é verdade? Supõe-se. Supõe-se. É um nécio, enfim. Ele tem que... Bastava ele ir no Google, colocar TDA
compensação tributária, Receita Federal, e vai ter alguma série de links mostrando que o TDA não pode ser utilizado para pagamento ou compensação tributária. Então, houve dolo. Houve, é evidente que houve. Houve sim, totalmente. Então veja, isso, o único tributo que se paga com TDA, e nem assim inteiramente, é o ITR, Imposto Territorial Rural. Você só pode pagar 50% dele. Até se justifica, que é rural e os títulos são agrários. Então você paga metade dele. Pois bem, aí veja, Oscar, é o seguinte, a Santa Casa, então, ela não só utilizou-se desses títulos para si, como foi utilizado o bom nome da Santa Casa de Misericórdia, que as Misericórdias, com todos os problemas que elas têm, pela história que ela tem, as Misericórdias têm uma respeitabilidade. Então, a grande jogada da venda desses títulos para terceiros, títulos esses podres, sem eficácia, sem utilidade, agora, qual foi o mecanismo? Vende usando o nome da Santa Casa. É nisso que a Santa Casa entra. Foi nisso que a razão pela qual originalmente a Santa Casa entrou. E aí, o vendedor, o comerciante desses títulos, Fábio Tenório, ele ou pessoas designadas por ele, se apresentavam então às empresas, vendendo esses títulos, dizendo, esses títulos são tão bons que está aqui um documento da Santa Casa dizendo que esses títulos são excepcionais. Está lá assinado pelo provedor, uma carta de referência, que eu não sei se a assinatura dele é real ou é falsificada, mas eu já perguntei e o silêncio está lá grande, eu não entendo por quê, porque é tão fácil dizer, eu assinei ou não assinei, né? Então está lá, o documento que é utilizado para a venda dos títulos, para fraudar e enganar a boa-fé dos terceiros, alguns deles, porque claro que tem gente que comprou sabendo que não prestava. Então, para demonstrar a boa-fé de quem comprou, vai ter que provar que foi boa-fé mesmo também. É onde a gente vai tentar com isso defender a Santa Casa para ela não quebrar. Porque além dela estar devendo hoje ao fisco, ela ainda pode ser responsabilizada civilmente por empresas que usaram o título porque eram da Santa Casa. Veja o tamanho da bronca, do rolo que esses caras colocaram na Santa Casa. Falando de forma coloquial, por propaganda enganosa, mais ou menos. Não, por descaradamente, por fraude. Por ter atestado uma fraude. Uma fraude, por falsidade ideológica, por crime contra a fé pública. O que você imaginar, rapaz, isso é um passeio longo de férias por cada capítulo do Código Penal brasileiro. O senhor faz questão de dizer que isso não é um problema da Santa Casa, que a Santa Casa é a instituição, o hospital. Então quem é o culpado, doutor Adriano Soares? O provedor Humberto Gomes de Melo, o diretor financeiro Dácio Guimarães, que aliás, no esquema, quando se chegava da empresa e se apresentava esses títulos podres, dizia, pode ligar para o controlador, que era o nome que se tinha, Dácio Guimarães, que ele vai referendar. Então, o inocente lá ligava para o número dado e tinha a confirmação que era o melhor negócio do mundo. E aí, empresas compraram esses títulos e apresentaram à Receita Federal. Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, isso também ia estourar nessas empresas. Você lembra daquele negócio que tinha da pirâmide nos Estados Unidos financeira, do Murdoch, que terminou preso? É mais ou menos isso, os caras criaram a pirâmide fiscal. É uma bomba fiscal de efeito retardado que vai estourar mais cedo ou mais tarde no colo das empresas. Enquanto que os fraudadores, os quadrilheiros, os membros da organização criminosa se beneficiam financeiramente roubando a Santa Casa e a Receita Federal. E o trabalhador, porque na contribuição previdenciária do trabalhador.
Então, é algo, portanto, muito grave. Muito grave. Nessa situação toda, aí você poderia perguntar, mas por que se tem certeza de que isso é uma fraude? Mas por várias razões que eu não vou poder dar muitas delas. Mas dou uma que eu publiquei. A ação proposta pela Santa Casa foi proposta para validar esses títulos, na verdade, para que esses títulos... Como foi isso? Um advogado que atua em Brasília criou esta tese jurídica de que os TDAs poderiam adiante se converter em dinheiro, em renda. Então, para isso, ele comprou TDAs de boa procedência, levou esses TDAs para serem homologados pelo INCRA, que é o órgão responsável, dizendo, olha, é bom, não é podre, é um TDA verdadeiro. Aí ele pega o TDA, levou para uma perita que fez a atualização desses valores. E ele entra com ação judicial em nome da Santa Casa em Brasília, pedindo esta atualização. Agora veja que coisa interessante, o contrato que a Santa Casa fez foi em 2011, quando começou a operar essa questão desses títulos. Mas e quando foi que essa ação foi proposta? Em 2013. Quer dizer, ela já operava sem ação e sem sentença. Sentença essa que só saiu agora, na primeira instância da Justiça Federal, atualizando os valores, mas não autorizando para compensar. Então, o que é que acontece? O advogado que entrou com esta ação em nome da Santa Casa, depois, por razões que cabe a ele explicar, terminou sendo preterido. E mais do que isso, para a surpresa dele, terminou vendo que esses títulos, que não podiam ser negociados, passaram a ser vendidos. E veja, então ele presta uma declaração, que eu publiquei, em que essa declaração é dito claramente, eu, fulano de tal, estou dizendo, eu sou o autor, eu sou o responsável pela tese, a ação proposta, eu sou o patrono da ação, e esses títulos dessa tese dele, só poderiam ser utilizados depois do trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal, que até lá poderia, inclusive, esses títulos não serem aceitos e se perder a ação, esses títulos não têm sustentação ainda jurídica. E aí, depois do trânsito em julgado, esperar mais 2 anos pela ação rescisória, o prazo da rescisória, se a União não entrasse, ter a homologação da Receita Federal para só então esses títulos terem algum valor para fins de utilização dos créditos, quer próprios, quer para terceiros. Finalidade tributária. Então, nada disso aconteceu. A Santa Casa vem, desde 2011, utilizando créditos para si, empurrando para terceiros, créditos que não existem. É a mesma coisa que o cara pegar uma escritura pública de propriedade em terrenos em Marte, lotear os terrenos em Marte e sair vendendo e ganhar dinheiro. É isso, é um negócio genial. Não teve um americano que loteou a Lua e começou a vender a Lua? Pronto, esse aí foi melhor ainda, já que a sonda caiu em Marte, ele foi o primeiro. Chegou lá, registrou que é dono de Marte e só está vendendo Marte para o povo. Essas denúncias são denúncias extremamente contundentes, né, que o senhor vem levantando já há alguns dias, e recentemente aconteceu uma reunião, né, da mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia, em que no último dia 12 de janeiro enviou à imprensa uma moção de apoio assinada por 8 membros da mesa administrativa, né, declarando apoio, né, e confiança no provedor, doutor Humberto Gomes de Mello. Como é que o senhor analisa esse documento que foi elaborado, que tem assinatura aqui de membros da mesa administrativa, como José Augusto Sobrinho, Marcos Davi Lemos de Mello, Cônego João José de Santana Neto, Ivone dos Santos, Euclides Ferreira de Lima, Francisco de Assis Gonçalves, José Peixoto dos Santos e Duílio Marcília. Como é que o senhor analisa esse documento? Olha, com dor, porque eu conheço pessoalmente os que estão aí. Sei que são pessoas probas, pessoas de bem, que entraram numa grande fria, mas que não foi por falta de alerta.
porque eu estou mandando, inclusive, isso hoje à Polícia Federal, porque você abre aí, por favor, Oscar, que eu queria que você lesse para os nossos ouvintes um detalhe. Isso não é uma moção de apoio, isso é, na verdade, uma declaração pública de suicídio fiscal e criminal. Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Tá aqui, ó, inclusive. Olha, veja só, leia, por favor. A mesa administrativa... Deixa eu ver aqui. A mesa administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Hipoteca Integral Solidariedade e Atual Gestão, elogia o trabalho de toda a sua equipe por ter levado a instituição a uma situação de proeminência no Senado Nacional, destacando-se pelo seu reconhecimento nas áreas de sustentabilidade econômica, organizacional e de pessoas, reconhecida por títulos como certificado de acreditação da Organização Nacional de Acreditação e publicações especializadas como o ranking das melhores empresas do Brasil, isto é, Dinheiro. Em sua primeira reunião ordinária, realizada no dia 12 de janeiro de 2015, em face de diversos esclarecimentos trazidos pela equipe de gestão, informa à população o seu apoio ao provedor Dr. Humberto Gomes de Melo, bem como o permanente compromisso com a lisura e a moralidade, duas qualidades intrínsecas ao provedor e a todos os integrantes dessa mesa administrativa que em cogestão administra essa instituição PIA e nesta oportunidade subscreve a presente moção. Maceió, 12 de janeiro de 2015. Onde é que está o pulo do gato nessa moção de apoio? Nessa oração final, que em cogestão administrativa, quer dizer, administra a Santa Casa. Ou seja, por aí, os atos que foram praticados pelo provedor, a mesa está dizendo que foi co-gestora, co-responsável. Pergunte a qualquer um desses irmãos se eles tivessem ciência disso aí, se eles tinham assinado. Outra coisa, esses irmãos são pessoas, alguns deles, como o doutor Duílio Macilha, que é um médico de bem, um homem reto, um homem probo, que já está numa idade muito avançada, tem problemas de saúde, outros desses têm problemas de saúde, e aí as pessoas são quase octogenários, salvo alguns deles. Como, por exemplo, o cônego João Neto, que é jovem e competente, e o doutor Marcos Davi, que são jovens. Eu não entendi porque ambos não disseram, olha, antes de eu assinar, deixe que algum advogado da minha confiança analise isso aqui. Então assinaram, na verdade, um atestado. Eles não têm, na verdade, uma máquina de raio-x nos olhos que veja a alma das pessoas para testar uma moralidade intrínseca, ontológica. Quer dizer, atestaram o que não podiam atestar. E, aliás, imagine, Oscar, se você precisasse de um atesto de seriedade. Tem alguma coisa errada em alguém que precisa que ateste a seriedade, não tem? Tem. Doutor Adriano Soares, a gente está quase no final aqui da nossa entrevista, né? Uma das... Já que está no final, deixa eu fazer uma pergunta. Rápido, para a gente não perder, você me fez uma pergunta sobre a hiperbárica do mensaleiro. Sobre a hiperbárica, sobre o estacionamento, sobre a denúncia de nepotismo. Veja. E eu aproveito e incluo também, né, recentemente houve uma tentativa de exoneração do diretor, né, administrativo da casa, doutor Paulo de Lira, né? Que chegou inclusive a questionar, ele que tem quase 5 décadas de serviços prestados lá à Santa Casa, de que não poderia acontecer daquela forma e que um dos argumentos, pelo menos levantados, é que isso seria uma forma de retaliação. Eu queria que, nesse final, o senhor... Eu só diria sobre o Paulo de Lira o seguinte: o Paulo de Lira tem uma história na Santa Casa, a história da vida dele, pessoal, se confunde durante esse período com a história da Santa Casa. A Santa Casa, nos anos 80, estava quebrada praticamente, e quando ele foi levado a ser diretor administrativo, ele entrou na Santa Casa como office boy, como contínuo, e chegou por esforço próprio, tendo trabalhar, estudar e se formar, chegou à condição de diretor administrativo, e junto com os médicos, doutor Vanderlei, junto com o doutor François, com os nomes da Santa Casa, que sendo, enfim, que sempre, os grandes médicos que a Santa Casa teve, trabalharam para construir esse hospital que ele é hoje. Aliás, que ele era há 12 anos atrás. Hoje não é esse hospital que foi construído. Hoje há uma apropriação da Santa Casa por uma entidade familiar, em que o pai é o provedor e o filho, na verdade, é o subprovedor. Não é? Quem manda e desmanda na instituição.
E, na verdade, uma instituição que é filantrópica, que tem recursos públicos. Mas isso é uma outra questão sobre a qual também eu não vou poder falar. Então, o que é importante nesse caso, só dizer o seguinte, a questão da hiperbárica. Sim, sobre o Paulo de Lira, então, dizer que o Paulo, ele fisicamente é baixinho, mas moralmente é um gigante. Moralmente é um gigante. E quando alguém moralmente é um gigante, claro, probo, claro, que num ambiente desse, ele vai ser uma pessoa não bem vista, não bem quista. Claro, o cara num ambiente contaminado desse jeito, observe. Então, essa a razão, o Paulo mais cedo ou mais tarde, isso foi hoje uma retaliação, claro, mas a tendência, mais cedo ou mais tarde, seria, o Paulo foi isolado na Santa Casa, criaram-se superintendências, uma delas do Dácio, para absorver as funções do Paulo, e tanto que esses negócios todos foram feitos pela superintendência do Dácio, a revelia da direção administrativa e financeira. Esse contrato ninguém conhece, aliás, ninguém conhecia, até com a delação premiada, e antes até dela ter acesso e publicar. Contrato dos títulos, por exemplo. Esse contrato da hiperbárica Santa Rosa ninguém viu, nem os irmãos que assinaram esse atesto, duvido tenham visto. Tá certo? Duvido. Mas veja, o que é hiperbárica? Hiperbárica é o seguinte, você tem, tem uma clínica do mensaleiro, Pedro Henry, dize-me com quem andas e eu te direi quem és, não é? Essa clínica foi criada em 2011, veja que expertise essa clínica tem. Uma clínica de 2011. A Santa Casa foi aprender com ela em 2011. Né? E fizeram lá um acordo que ninguém sabe qual é, que essa clínica veio para ser instalada numa parceria com a Santa Casa, uma máquina, que é uma câmara que se chama câmara multiplace, que é essa coisa de oxigenação, que é também usada em mergulho, mas é bom para... E aí, resultado. Só que essa máquina é construída no Brasil. Onde é que... Olha, se ela é fabricada no Brasil, por que a Santa Casa não comprou direto, não fez um leasing, não pagou, instalando o seu próprio serviço? Se queria uma parceria, por que não foi buscar com o Hospital 9 de Julho? Lá em São Paulo, um dos maiores do Brasil, que desde 94 tem esse serviço. Por que essa parceria feita em Cuiabá, com o mensaleiro Pedro Henry, trazendo para cá essa tal dessa Câmara, e como é que funciona essa parceria? Essas terceirizações aí embutem, inclusive, um problema sério para a filantropia da Santa Casa. Porque a Santa Casa é uma entidade filantrópica. Os seus serviços filantrópicos têm que ser os seus serviços. E ela terceiriza agora. Agora são empresas com fins lucrativos que utilizam do nome da Santa Casa para terem, em parceria com ela, acesso aos recursos públicos na forma e modos que só podem ser feitos com a filantropia. Onde é que o senhor, para a gente encerrar, doutor Adriano Soares, acredita que isso vai acabar? Ou que deveria acabar? Eu espero que na cadeia. Agora veja, no Camburão, isso é caso de Camburão. E aliás, não tenho dúvida que esse negócio dos títulos aí, o Camburão vai chegar e vai levar um bocado de gente. Isso é um rolo do tamanho do mundo. Tá certo? Agora, do ponto de vista da Santa Casa, eu tenho um medo muito grande que isso acabe com a quebra dela. Eu sinto que a Santa Casa, a cada dia que passa, ela vai se inviabilizar financeiramente. Porque eu não sei, eu vou cobrar isso essa semana e semana que vem, a auditoria da Santa Casa, como é que esses títulos foram contabilizados no patrimônio da Santa Casa. Esses tais créditos, está lá, aparece no balanço da Santa Casa, que a Santa Casa tem 80 milhões de crédito para vender. Porque se não aparece no balanço, ela está vendendo o quê? Está vendendo o que não tem? Então, veja, isso tudo são... isso é uma dica para vocês que estão correndo aí tanto com documentação, vão olhar esse balanço. Então é o seguinte, essa é a grande questão, sabe, Oscar? A minha expectativa é essa. Os médicos, por receio, há um clima muito, muito hostil hoje na Santa Casa. A Santa Casa não é a Santa Casa do passado. Há um clima hostil com os médicos, um clima hostil com... As pessoas se sentem hoje impedidas de opinar, com medo de perseguição.
entendeu? Aquilo ali é um Big Brother, o cara se sente absolutamente o tempo todo pressionado. Daqui a pouco podem ser até pressionados a escrever uma carta que não são pressionados, para você ter uma ideia. Quer dizer, mas todo mundo sabe, o que estou dizendo aqui é público e notório. Olha, o que eu recebo de informações dos médicos, das angústias dos médicos, de parentes dos médicos, eu tenho tudo isso. Não estou dizendo aqui algo que eu não recebo e que eu não tenha. Tá certo? Então, na verdade, é o seguinte, essa é uma realidade hoje que existe. Agora eu lhe pergunto, você disse que a imprensa está noticiando, qual foi? Fora a Tribuna Independente, que colocou a questão do Paulo, e fora o blog do Vilar, onde foi mais que você viu esse assunto? Aqui agora e na AM também com o Vilar. Aí eu pergunto, e o França Moura deu um espaço para essa discussão. Aí eu pergunto, a imprensa está noiada? A imprensa, por que esse silêncio da imprensa diante de um caso tão sério? Nós estamos falando de uma instituição centenária filantrópica que está envolvida numa fraude de 80 milhões de reais de títulos da dívida ativa, da dívida agrária, parte desses títulos vendidos a terceiros, parte desses títulos usados para encobrir a apropriação indébita previdenciária. E o silêncio, esse silêncio, ele é ensurdecedor. Ou comprometedor, né? Ou comprometedor. Eu vou dizer ensurdecedor porque as pessoas começam a se perguntar. Onde é que está a CUT? Isaac, você que foi da CUT presidente tanto tempo. Onde é que está a CUT? Onde é que estão? Os trabalhadores estão sendo lesados. Onde é que estão as centrais sindicais de Alagoas? Onde é que estão as organizações sociais? Onde é que está o foco, que é esse Comitê de Combate à Corrupção? Nós estamos falando de dinheiro público. Onde é que está o Ministério Público? Onde é que está o Tribunal de Contas? Nós estamos falando de coisas muito graves. E eu não sou leviano. Adriano. Só uma última coisa. Onde é que está a sociedade civil que não se manifesta, que não vai às ruas? A gente em Alagoas, esse é o grande problema. Eu faço questão de dizer isso, sabe? Porque eu estou me expondo e ainda tem algumas antas que me perguntam, mas doutor, por que você não vai cuidar da sua vida? Porque é a nossa vida que está em jogo. Esse é o maior hospital de Alagoas. Se esse hospital quebra, a saúde nossa pública, que já é problemática, como é que fica? Tentaram empurrar esses títulos lá nos usineiros. Usineiros, o hospital caiu fora. Tentaram empurrar esses títulos na Fejal. A Fejal ficou na beirada de entrar. Então, assim, isso é uma coisa... E tem gente aí que empurrou tributo com esses títulos aí que vai sofrer consequências. Imagine, se você não está pagando, vai sofrer, vai ter que pagar tributo com 150% de multa. Juro e correção monetária. Agora você bota essa conta dentro da Santa Casa. Senhores médicos da Santa Casa, vocês estão com receio, eu entendo, a pressão é grande, de dizer assim, eu vou perder o meu espaço se eu me manifestar, se eu me posicionar. Mas eu quero dizer aos senhores, nós todos, os alagoanos, os médicos, vamos perder o hospital. O hospital está ficando inviabilizado. Você imagine a cada mês que passa, são 55% do dinheiro da Receita Federal, do trabalhador, desviado para esse esquema. Significa 150% de multa. Então é o seguinte, a Santa Casa, a cada dia que passa, ela se afunda mais, até não ter mais jeito. Então, está dito, eu estou cumprindo o meu papel, Oscar. Vou processar o Adriano Soares criminalmente. Podem processar. Não tem nenhum problema. Eu não sou menino. Não é? E não botei para fora tudo que eu tenho ainda. Mas eu quero dizer que, assim, do ponto de vista de público, as minhas orientações, as minhas manifestações estão acabando. Eu já cumpri meu papel. Agora o quê? Para terminar, só para dizer isso,
mas eu estou tomando as medidas jurídicas agora necessárias. Já começou agora com a Polícia Federal e vem mais por aí. Isso é só o começo. Doutor Adriano, muito obrigado pela sua participação, né, e pelas informações passadas aqui com a gente. Conversamos com o doutor Adriano Soares e falamos sobre diversos assuntos relacionados às denúncias que foram feitas. Você não convida o provedor Humberto Gomes de Mello a vir aqui e a gente ter um diálogo público com a sociedade? Com certeza. Nós dois aqui, olho no olho, a gente conversar fraternalmente. Com certeza. E ele explicar isso transparente, assim. Porque quem não... Veja, um homem que se coloca como o grande gestor que levou a Santa Casa nos delírios da publicidade noiana, se a 4ª melhor hospital do Brasil, quer dizer, você vê a megalomania e os coitados dos irmãos assinaram um negócio desse. Né? Mas veja, porque vamos conversar aqui, como nesse tom que a gente está conversando, fraterno, sereno, para a sociedade alagoana ouvir, um diálogo. Mas é isso, um grande abraço aos alagoanos e peço, alagoanos, tomem para si a história, não deixe o nosso hospital ser quebrado por essa turma. Doutor Adriano Soares, advogado, né, aqui no Difusor Amanhã.